Juízes capítulo 16 e o versículo de número 3 diz assim a palavra de Deus: Porém Sansão deitou-se até a meia-noite, quando se levantou e arrancou as portas da entrada da cidade com os batentes, e juntamente com a tranca os tomou, pondo-as sobre os ombros, e levou-as para cima até o cume do monte que está defronte de Hebrom. Diga comigo: Senhor Jesus, fala comigo nessa noite, tudo que eu preciso. Amém. Tome o seu assento, adorando a Deus, exaltando o nome do Senhor. Meus irmãos e irmãs, o livro de Juízes é um livro que relata um tempo muito triste na história do povo de Israel. Após a saída do Egito e os 40 anos de peregrinação no deserto, onde eles foram testemunhas dos sinais e das maravilhas do Senhor, após toda uma geração morrer no deserto, e segundo o escritor aos Hebreus, o capítulo 3, não entrarem no descanso do Senhor por sua desobediência, por suas murmurações, por suas rebeliões contra Deus, 2 homens daquela geração entraram naquela terra com os filhos daquela geração que morreu, caiu prostrada no deserto. Josué e Calebe e todos aqueles homens e mulheres que viram os seus pais desobedecerem ao Senhor, mas decidiram continuarem firmes na presença de Deus. Entraram na terra de Israel, na terra que manava leite e mel, na terra que ainda seria estabelecidos os seus limites e todas as suas fronteiras seriam estabelecidas. O povo de Deus entra, começa a vencer os inimigos, mas após a morte de Josué, após a morte dos anciãos, dos homens maduros de Israel, daqueles que foram testemunhas do cuidado e do mover de Deus no seu tempo, após a morte desses homens, se levantou uma geração que não conhecia o Senhor, uma geração que não tinha temor de Deus, uma geração que viveu a fé dos seus pais, mas não tinha a sua experiência, uma geração que não buscou o Senhor. E porque não buscaram o Senhor, você vai ler muitas e muitas vezes no livro de Juízes, o povo que caiu na mão dos inimigos e ficou preso durante anos e anos. Foram diversos inimigos: amonitas, filisteus, moabitas. E Deus nesse tempo levantava juízes, porque quando as portas se fechavam, quando Israel não tinha colheita, quando não havia a bênção de Deus, e os inimigos levavam o fruto da terra, tomavam os filhos, faziam o povo de Deus como escravos, eles se levantavam e começavam a buscar o Senhor, até que o Senhor levantasse alguém, um homem, uma mulher, diversos homens e mulheres, que foram instrumentos do Senhor para livrar o povo de Israel das mãos dos seus inimigos. Só que nós vamos ler o livro de Juízes e nós vamos perceber que por diversas vezes o povo era livrado, mas abandonava o Senhor quando as coisas estavam bem. O povo estava em angústia e clamava a Deus, mas quando tudo estava em paz, eles se esqueciam do Senhor. Eles clamavam por provisão, mas quando a provisão chegava, eles abandonavam o Deus da provisão. Eles oravam por cura, mas quando a cura os alcançava, eles abandonavam o Deus que os curou. Eles clamavam a Deus por livramento, mas quando Deus trazia o livramento e usava alguém, após a morte daquele juiz ou daquela juíza, o povo se esquecia do Senhor. Mas Deus sempre levantou um homem e uma mulher na sua geração, para poder socorrer a nação, para poder ser uma resposta ao clamor de um povo. Deus sempre levantará alguém, sempre terá um homem e uma mulher que clamará a Deus, que buscará a Deus. Sempre haverá um remanescente, sempre haverá um intercessor, uma intercessora,
que vão ser instrumentos de Deus para libertar um povo oprimido e perdido, que se esqueceu de Deus, que vão ter uma palavra de Deus para voltar ao Senhor e voltar a buscar ao Senhor com todo o coração. Deus sempre terá alguém, Deus sempre levantará um instrumento. E nós podemos pensar: pastor, estamos vivendo nesse tempo, e Deus está olhando para nós, na expectativa de que nós nos posicionemos, e nós sejamos a resposta de Deus, para esse povo que está oprimido. Porque Deus tem a sua igreja, e conta comigo e com você. Nesses levantamentos de homens e mulheres, Deus levanta Sansão. Sansão é o juiz que é profetizado. Ele é levantado por Deus ainda no ventre de sua mãe. Ele é escolhido, ele é separado. Deus pede a Sansão que faça um voto de nazireado, uma separação total. O seu cabelo não era cortado, ele não se envolvia com bebidas alcoólicas, porque ele era completamente separado para o Senhor seu Deus. Só que nós conhecemos a história de Sansão. Sansão é o homem que é usado por Deus e não sabe que o Espírito do Senhor se havia retirado dele. Sansão é o homem que Deus levanta para a libertação e reina no povo de Israel durante 20 anos como um instrumento poderoso. Mas ele abandona o princípio, porque não adianta ser um instrumento poderoso nas mãos de Deus e abandonar os princípios de Deus. Ser usado por Deus, mas ser desobediente a Deus, é a mesma coisa que soprar sobre uma água que vem contra nós. Não serve. Nós devemos ser instrumentos de Deus, mas andarmos em fidelidade a Deus. Então Sansão é esse homem. Sansão é o homem que tem tudo de Deus, mas Deus não tem tudo dele. Sansão é o homem que é levantado por Deus, mas se entrega aos desejos do seu coração. Sansão é o homem que é tomado de força. Ele é conhecido como o homem mais forte que andou sobre a terra, ou o personagem bíblico mais forte que já existiu. Sansão, seu nome significa pequeno sol. Esse era o juiz que Deus levantou. Mas nós lemos no capítulo 16, meus irmãos, o início, ou já alguns sinais do desvio moral que Sansão estava tendo. Sansão era juiz, Sansão tinha unção, Sansão tinha força. A Bíblia diz que o Espírito do Senhor vinha sobre ele. Mas Sansão agora, no capítulo 16, ele vai até Gaza e ele busca uma mulher prostituta. Ele entra na cidade, os filisteus descobrem que Sansão está ali, e o costume era que ele se deitasse com aquela mulher até o amanhecer. Mas Sansão se levanta à meia-noite, e olhe para cá, ele toma as duas portas da cidade que foram fechadas para que ele não saísse. Portas que pesavam aproximadamente 700 quilos, somente as portas. Mas a Bíblia diz que ele leva os batentes junto com ele e toda a estrutura daquela porta. Ele tem força e leva e sobe a montanha de Hebrom. Montanha de Hebrom, aproximadamente 70 quilômetros de distância. E a pergunta que eu faço para nós é: um homem que Deus chamou para fazer a diferença, um homem que Deus escolheu, por que Sansão pegou essas duas portas e subiu 70 quilômetros numa montanha? Se nós olharmos para o texto bíblico, não tem lógica. Porque todo mundo sabe que Sansão é forte. Todo mundo sabe que Sansão foi escolhido por Deus. Todo mundo sabe que Sansão é o juiz que Deus levantou. A pergunta que poderíamos fazer para Sansão, meus irmãos, é: por que então carregar as portas? E parece uma loucura. Porque esse homem está carregando um peso que é desnecessário. Precisava Sansão carregar aquelas portas 70 quilômetros, irmão? Não. Por que ele estava carregando? Para nada. Não havia propósito, Deus não mandou, ele estava em desobediência, mas ele pega aquelas portas e sobe uma montanha. Deus falou comigo nessa palavra.
Porque existem muitas pessoas, meus irmãos e irmãs, que estão fazendo exatamente o que Sansão está fazendo, carregando um peso que Deus não mandou carregar, levando uma carga que Deus não mandou levar, carregando peso que não foi Deus que mandou, tomou pela própria força, e agora está subindo montanha, para tentar provar para alguém, ou revelar para alguém que é forte. Não, irmão. Nessa noite Deus te trouxe nesse culto, para te dizer que já basta, que já acabou a temporada de viver carregando cargas, pesos, fardos que Deus não lhe mandou carregar, que nós não precisamos disso, que nós devemos viver o propósito de Deus, com aquilo que Deus nos chamou para viver, e amém, aleluia. Tem gente aqui levando peso que Deus não chamou, tem gente aqui levando peso que Deus não mandou, tem gente aqui carregando cargas que não são da parte do Senhor, buscaram com as suas próprias mãos, e Deus quer nos ajudar a ser livres. Sansão levou um portão, e eu lhe pergunto, o que você está levando? Porque talvez a carga que você leva não é física, mas ela é espiritual, ela é emocional, é uma carga que está aí. Que tipos de cargas nós carregamos que são desnecessárias? A pergunta que pode ser feita a nós: que peso nós levamos como crentes em Jesus, que Jesus não nos mandou levar, mas nós escolhemos levar esses pesos? Quem quer saber, diga amém. Tem certeza? Deus vai falar conosco, vai abrir o coração. Primeira carga desnecessária: amarguras. Levamos ressentimentos, levamos falta de perdão, levamos pesos que Deus não nos mandou levar. Eu já disse aos irmãos, aqui na terça-feira ministramos um estudo sobre o perdão, que tivemos a oportunidade de expulsar um demônio de uma mulher que veio por causa da mágoa, que a possuiu através disso. E eu disse à irmã: minha irmã, perdoa em nome de Jesus, para que você possa ser livre. Ela disse para mim: eu não perdoo, nem que eu vá para o inferno. E eu lhe pergunto, isso não é uma carga desnecessária? O escritor aos Hebreus, no capítulo 12, ele diz que a raiz de amargura, ela priva da graça de Deus, ou seja, a pessoa não é tocada pelo favor imerecido de Cristo, através da sua morte e morte de cruz. A raiz de amargura, ela perturba e ela contamina. Quanta gente perturbada, quanta gente contaminada, quanta gente que o Espírito Santo já nem opera mais, porque ela fechou o coração por causa das cargas desnecessárias. Sim, o ressentimento que dominou o coração e a alma, e está carregando um peso que Deus não mandou levar, está levando um sentimento que não lhe faz bem, porque ele rouba o céu, lhe impede de orar, de adorar, de ser um cristão verdadeiro. Quem não perdoa, Deus não perdoa também. Quem não perdoa não ora, não pode orar. Quem não perdoa, Deus não recebe nem sua adoração. Cargas desnecessárias. E não sabe por quê. Estou cansado, estou cansada, estou angustiado e angustiada. E pede oração, só que falta de perdão não é oração que resolve, é decisão de perdoar, meu irmão. O problema é, meus amados irmãos, que nós estamos levando coisas que Deus não nos mandou levar, estamos entrando na fila da oração, e não há problema nenhum, devemos pedir, só que a maioria dos problemas são resolvidos com posicionamento, deixar para trás. Paulo, escrevendo aos Filipenses, o capítulo 3 e o versículo 13 a seguir, coloque aí na tela, por favor. Irmãos, olha o que Paulo está dizendo: irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado. Vamos comigo. Mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam,
Olha o que Paulo está dizendo: eu estou esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Quem quer avançar em Deus, na vida espiritual, só podemos avançar quando deixarmos para trás o que precisa ser deixado. Só podemos avançar quando nós deixarmos este peso para trás, quando nós deixarmos esta carga para trás, quando nós deixarmos o ressentimento no passado, perdoando em nome de Jesus, e não perdoamos porque a outra pessoa reconheceu o que ela fez. Perdoamos porque Cristo Jesus nos perdoou, porque fomos alcançados pelo seu amor. Não medimos o perdão pelo que a outra pessoa fez ou é, medimos o perdão por quem Cristo é. Ele nos perdoou, eu também perdoo, o meu negócio é com Ele, aleluia. Mas continuamos levando cargas desnecessárias. Eu sei que é triste o que eu direi, mas muitos de nós vamos ouvir essa palavra e vamos continuar com os mesmos pesos. A minha esperança é que alguém receba esta palavra e abra o seu coração para que o Espírito Santo possa trabalhar e você e eu possamos deixar esse peso para lá, no lugar dele, aonde ele não deve estar. Devemos deixar. Se Cristo fosse lhe cobrar alguma coisa pelo seu perdão e não cobrou, você teria como pagá-lo, sim ou não? Não. Não foi com ouro, disse o apóstolo Pedro, primeira carta, capítulo 2, não foi com prata, mas foi com o precioso sangue de Jesus que fomos comprados. Se fomos comprados, então o ressentimento não habita no nosso coração, porque nós somos de Deus. Quantas pessoas que dizem eu perdoo, mas na próxima semana volta no mesmo assunto e volta nas mesmas mágoas. Quantas pessoas que perdoam com a boca, mas não perdoam com o coração, com a alma. E na primeira crise, os argumentos são os mesmos. Você fez, você deixou de fazer, você não se arrependeu. Mas enquanto não decidirmos perdoar verdadeiramente, não deixaremos esse peso. Eu lhe faço uma pergunta hoje em nome de Jesus: por que continuar carregando esse peso ainda? Por que continuar levando esta mágoa ainda? Por que continuar levando esta angústia no seu coração, esta perturbação na sua alma ainda? Se Cristo hoje está lhe chamando para deixar isso para trás, para virar a página, para viver algo novo. Eu não sei você, mas eu creio, tem alguém aqui hoje que quer viver algo novo da parte de Deus. E eu lhe pergunto, você está disposto a deixar o ressentimento? Por que continuar carregando o que está lhe fazendo mal? Por que continuar carregando o que lhe impede de avançar? Eu já contei esse testemunho, mas conto outra vez. Um dia, no momento da minha vida, eu fiz uma pergunta para o Senhor: por que minha vida não avança? Eu oro, eu jejuo, eu leio a Bíblia, eu busco a Deus, eu sou fiel, eu congrego, eu não guardo mágoa no meu coração. E Deus falou comigo: o problema é que você deixou lá atrás o que precisava ser resolvido. Eu tive que pegar o telefone e dizer: meu irmão, faz 5 anos, mas eu quero lhe pedir perdão em nome de Jesus. Fulano, já passou o tempo, mas eu amadureci e eu quero lhe pedir perdão. Sabe o que aconteceu? As coisas começaram a fluir. O que Deus está falando conosco hoje, e não há como ser mais claro, é que muitos dos impedimentos que existem estão sobre nós, porque nós mesmos buscamos isso, porque nós trazemos para dentro de nós, e a mágoa é uma delas. Quantos cristãos magoados existem? Muitos. E a mágoa é o excesso do passado.
é viver a vida olhando para trás. Não anda, não desenvolve, mas está sempre olhando para o que passou. Só que existe uma vida que precisa ser vivida. Além das mágoas, do excesso de passado, existe o outro extremo, o excesso do futuro, a ansiedade, que não te faz olhar para o passado com mágoa, mas te faz olhar para o futuro com temor. Irmãos, eu conheço gente que quando tem uma consulta marcada, dá dor de barriga, quase morre do coração por uma consulta. Ai, como vai ser amanhã, 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 amanhã. O amanhã está lá. Por que temer o amanhã se o Senhor está no nosso amanhã? Por que temer o que pode acontecer se nada foge do controle de Deus? Tudo está na palma de suas mãos e nossas vidas são vividas debaixo de fidelidade, tomando decisões que nos levem a este caminho. Porque se nós vivemos a nossa vida, devemos temer o amanhã. Se eu vivo como eu quero, eu temo o amanhã. Se eu vivo segundo minhas forças, minhas habilidades, minhas decisões, eu temo o amanhã. Porque eu estou vivendo conforme eu quero. Mas se Deus tem liberdade de nos guiar e conduzir, cada um na sua realidade e particularidade, por que temer o amanhã? Por que temer o que pode acontecer e não aconteceu? E rói as unhas, e puxa o cabelo, e se morde, ansioso, fica sem dormir, perde o sono, perde o presente em nome de viver o futuro que não aconteceu. Eu conheço gente que quando tem que tomar uma decisão, pensa em 1001 possibilidades do amanhã, não toma a decisão e sofre como ninguém. Por quê? Atormentado pelo excesso do futuro. Cargas, vamos comigo hoje em nome de Jesus, cargas desnecessárias. Acalme o seu coração. Não andeis ansiosos, disse o Senhor, por coisa alguma, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, pelo que haveis de vestir, já basta cada dia o seu mal. Temer por quê, diz o hino, se eu estou guardado nas mãos daquele que nunca falha. Meu irmão e irmã, olhe para mim aqui, eu não vou ser longo hoje. Mas eu sei que os homens falham, as pessoas falam e voltam atrás. Eu sei que muitos de nós já fomos decepcionados com igreja, com pastor, com irmão, com irmã, com obreiro. Eu sei disso. A pergunta que eu lhe faço é: quando foi que Deus lhe decepcionou? Quando foi que Deus deixou de ser Deus na sua vida? Que dia foi que Ele lhe abandonou e lhe deixou jogado às traças? Se Ele tivesse nos abandonado, não estaríamos aqui. Se Ele tivesse nos deixado, não teríamos ânimo para levantar da cama, não teríamos vontade de nada. Deus nunca nos deixou, nunca nos abandonou. Por que temer o amanhã? Por que viver uma vida carregando um peso que não lhe pertence? Por que viver a vida imaginando situações que não aconteceram e 85% delas não acontecerão? São cargas desnecessárias. E muitos de nós estamos levando fardos. Não me entenda mal, eu não estou falando sobre planejamento, organização. Eu estou falando sobre aquilo que lhe rouba a paz. Aquela carga desnecessária, não consegue nem para frente nem para trás, porque vive pensando nas possibilidades, no medo, no que vão dizer, no que pode acontecer. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. E Deus está ali olhando numa linguagem antropomórfica, atribuir a Deus linguagem humana para entender algo sobre Deus que não podemos. Deus está muito além. Mas Deus olhando para nós e
Meu Deus, por que está ansioso? Se na minha palavra eu já disse, não andeis ansiosos, antes apresentai todas as vossas petições e súplicas. Por quê? Deus já está no teu amanhã. Deus pode curar o teu ontem, e Deus pode se revelar agora no presente, para mim e para você. Só que precisamos tomar uma decisão hoje, de deixar a carga desnecessária, de abrir mão das nossas razões. Eu tenho razão de ser assim, de pensar assim. Só que muitas das nossas razões nos separam da vontade de Deus, do propósito divino. Cargas desnecessárias. Outra carga desnecessária, murmuração. Irmãos, o povo de Israel, de 40 dias, converteu a sua passagem no deserto para 40 anos, por causa da murmuração. Eles retardaram a promessa, eles adiaram o propósito, eles saíram do plano A, da vontade de Deus, e entraram num plano B, um plano emergencial. Eles deixaram de viver o que Deus tinha e retardaram isso, adiaram isso, porque começaram a murmurar. Murmurar é orar ao diabo. Reclamar é ser grato ao inimigo. Murmuração nos rouba da promessa. Murmuração tira os nossos pés do lugar que Deus disse que nos colocaria. Murmuração está relacionado às nossas palavras. E muitas cargas desnecessárias vêm por causa da nossa boca, língua. Essa boquinha linda que Jesus lhe deu, que é para abençoar e não amaldiçoar, que é para bem dizer, que é para profetizar e não mentir e enganar. Só que estamos carregando pesos que Deus não nos mandou levar, porque falamos sem pensar, murmuramos, reclamamos. Se tem arroz está ruim, se tem arroz e feijão está ruim. Se tem arroz, feijão, ovo e farinha, está ruim. Eu já daria glória a Deus, meu Deus do céu. Faz um mexido ali, meu irmão, oh glória. Meu Deus, aleluia. Farinha branca, aleluia. Mas tem gente que nada tá bom. Compra um carro, reclama porque quer outro. Já está olhando o outro. Casa, meu Deus, reclama da mulher que tem. Orou, jejuou, pediu a Deus, foi para a madrugada. Jesus, uma esposa, Senhor, segundo o teu coração, meu Pai. Oh Pai, oh Pai, oh Pai. Depois está lá dizendo, meu Deus, esse diabo dessa mulher, misericórdia, irmão. Levando cargas desnecessárias. Quem lhe obrigou a casar, meu irmão? Ninguém, aleluia. Só que temos um dever, ninguém mandou, agora vai até o fim, abençoado. Sim, por isso que tem mandamento, suportai-vos uns aos outros, aleluia. Cargas desnecessárias, murmuração. Quantos de nós estamos adiando o plano de Deus por causa das murmurações que temos? Quantos de nós estamos adiando a vontade de Deus sobre nós, o plano, o propósito, o ministério, a chamada, a vida, aquilo que Ele tem relacionado a nós no âmbito espiritual, por aquilo que falamos? Irmãos, Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Acaso falaria o Senhor e não o cumpriria? Não, Ele cumpre. Só que nós adiamos a vontade de Deus, porque para Deus nos levar para aquilo que Ele tem, Ele trabalha conosco, nos dá estrutura, para que nós possamos chegar no lugar e termos estrutura para suportar o lugar, termos habilidades para vivermos naquilo que Ele nos chamou para viver. Então Ele trabalha conosco, e a murmuração impede o trabalhar do Espírito Santo na minha vida. Ai, mas eu sou obreiro. Meu Deus, irmão, pode ser o obreiro mais antigo da trofa do mundo inteiro.
se murmurar, além de não ir para o céu, não vive nada do que Deus prometeu. A questão não é que título temos, é que vida levamos, meus irmãos. Que tipo de palavras saem da nossa boca? Que tipo de cargas estamos levando? A cruz é pesada, a cruz é, mas tem cargas que Deus não lhe mandou levar, mas você está levando elas, e são elas que estão tirando o seu ânimo, a sua força, a sua energia. São elas que te impedem de viver o propósito. Eu vou lhe fazer uma pergunta hoje, seja sincero dentro do teu coração. Quanto tempo mais vamos viver longe da promessa de Deus por esta carga desnecessária que carregamos? Quanto tempo mais vamos adiar o mover de Deus em nós por causa das nossas palavras, por causa das cargas que carregamos? Quanto tempo vamos colocar o Espírito Santo para o lado de fora da nossa casa, porque Ele nos deu um lar para nós abençoarmos o lar, profetizarmos, adorarmos a Deus, mas ao contrário, murmuramos, reclamamos e damos lugar ao diabo lá dentro, e deixamos o Espírito Santo do lado de fora, e por isso não há milagre, não há salvação, não há cura, a bênção de Deus não entra dentro do nosso lar, porque nós continuamos levando cargas desnecessárias. Se depender de nós hoje, da nossa decisão, vamos continuar no deserto ou vamos entrar em Canaã? Se depender de nós hoje, nós vamos sair daqui livres de toda a carga desnecessária, ou nós vamos continuar vivendo uma vida encurvado diante dos problemas, das circunstâncias, das adversidades, das enfermidades, das lutas, das dores, das angústias, desde o mais difícil até o mais fácil, porque continuamos carregados. E você pensa, por que estou cansada e cansado? Porque vem trazendo esses fardos. E quanto mais peso, mais difícil se torna o caminhar. Quanto mais peso, mais difícil se torna chegar lá. Só que Deus tem um lugar para nós. E se nós hoje, meus amados, deixarmos isso e continuarmos caminhando, nós vamos chegar lá. E vamos chegar bem. Aleluia. Que outras cargas desnecessárias estamos levando? Vitimismos. Irmãos, eu tenho um pavor de vitimismo, irmão. Eu tenho um pavor disso. É aquela pessoa que, ai, que dó de mim. Todo mundo tem que ter pena de mim. Meu Deus, me dá uma dor no coração. Uma dor e uma vontade de bater. Oh, glória, em nome de Jesus, aleluia. Reage. Tinha todos os motivos para me vitimizar de tudo. A vida que vivi, os primeiros anos que vivi, a forma como vivi. Só que mamãe ensinou uma coisa para nós, meu filho: as coisas não vêm de mão beijada. Vai, trabalha, se esforça. Não espere chegar na tua mão, vai atrás. Mamãe não vai lhe dar nada, viu? Vai trabalhar, amém, oh glória. Vamos. E nós estamos aí, mas ninguém me dá. E eu sempre pergunto, por que não foi atrás? Tadinho de mim, que eu sou o mais pobre da igreja, pastor. Eu sou o mais coitadinho. A minha vida é a mais miserável que existe, Senhor. Meu Deus do céu. Irmão, levanta a cabeça. Deixa esse peso. Isso é uma maldição. Muda essa maneira de hablar, aleluia, de falar. Muda essa mentalidade hoje. Diz, eu posso não ter nada, mas meu Pai é dono de tudo. Eu estou nas mãos dEle, Ele vai me dar saúde e graça, e eu vou viver a promessa que Ele tem. Que outra carga desnecessária carregamos? Pecados escondidos, pecados de estimação, um peso que ninguém vê, mas carregamos, pesos que os outros não sabem, mas levamos.
Escondemos do pastor, escondemos do irmão, da irmã, do pai, da mãe, do tio, da tia, na escola, no trabalho, escondemos de tudo, só que não podemos esconder daquele que tudo vê. Cargas desnecessárias. Deus não nos chamou para vivermos aprisionados pelo pecado. Provérbios 23 ou 29, se não me falha a memória, 23, 29, 29, 23, está na Bíblia. Quem encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas quem as confessa e deixa, alcança misericórdia. Irmãos, muitos de nós estamos levando este fardo, levando o pecado escondido e achando que está tudo bem. Não está. É o peso que vai te aprisionar hoje e te condenar amanhã. É a corda que amarrou Sansão e fez Sansão perder toda a vida que Deus tinha para ele. Meus irmãos, Deus está nos chamando hoje para deixarmos isso. Qual é o perigo de carregarmos pesos desnecessários? Em primeiro lugar, pesos desnecessários te cansam mais rápido. Carregando cargas pesadas, nos esforçamos mais, e o desgaste físico é ainda maior. Estamos esgotados. Estamos entrando no final de 2025, início de 2026. Meus irmãos, o que eu mais ouço é: pastor, estou esgotada, esgotado. Se eu não parar, eu vou enlouquecer. Cansados, porque corremos de um lado para o outro, só que muitas vezes sem sentido e sem direção, levando pesos que Deus não nos mandou levar. O segundo perigo de carregarmos pesos desnecessários, nos fazem perder o foco. Deus não chamou Sansão para se exibir levando portões. Deus o chamou para libertar o povo das mãos dos filisteus. Deus não nos chamou para nos exibir, nos fazer pensar que somos alguma coisa. Não, não, não. Deus nos chamou para cumprir o propósito. Deus nos chamou para viver o plano dele. Só que estamos levando cargas desnecessárias. Cargas desnecessárias, em terceiro lugar, nos levam a lugares perigosos, lugares de queda. Foi depois do versículo 3 que Sansão, logo no versículo 4, se apaixonou por uma mulher do vale de Soreque, cujo nome era Dalila. Para que carregar o portão, Sansão? Para nada. Peso desnecessário. Vem a irmã que estava desviada, a irmã Dalila, a irmã Lila. A irmã Dalila estava lá, irmão. Senta aqui, meu fortão. Deita aqui no meu colinho. Vou lhe dar um copinho de leite. Me revela o segredo da tua força. Caiu ali o ungido, o homem de Deus, forte lá fora, mas caiu lá dentro de casa. Forte para os filisteus, caiu nos braços de Dalila. Porque pesos desnecessários nos levam a lugares perigosos. Foi no tempo em que os reis saíram para a guerra, e olhe para cá, em que Davi não saiu para a guerra, ficou aonde? No palácio. Olhou para Batseba e a chamou e a possuiu, pecou contra Deus. Não era para estar lá. Estava carregando pesos desnecessários, saiu da direção e agora chamou a irmã Batseba. Misericórdia. Cuidado com os pesos desnecessários. Nós podemos estar brincando hoje com coisas que são pequenas, mas que estão nos levando à futura queda que nos espera. Nós podemos estar negociando hoje valores que nos levarão à ruína espiritual amanhã. Nós podemos estar namorando hoje pecados que nos amarrarão, nos prenderão, que vão tirar a nossa visão, que vão nos fazer como um palhaço, como Sansão. Onde estava o homem mais forte? Num moinho com os olhos furados, depois sendo motivo de risada no palácio dos filisteus. Pesos desnecessários podem nos levar a não vivermos o propósito de Deus.
Eu lhe pergunto, você quer ser inspiração para a vida de alguém se levantar, ou você quer ser só mais uma piada por aí, como Sansão foi? Você quer que as pessoas lhe olhem para sua casa e digam: meu Deus, esse irmão tinha tudo para desistir, mas não desistiu, ele deixou os pesos desnecessários e continuou crendo, lutando, perseverando? Ou você quer viver uma vida parada, estagnada, todo mundo olhando para você pensando: meu Deus, que potencial, que futuro, que inteligência, mas não sai daí? Qual decisão iremos tomar? O final de Sansão é o final de alguém que não tomou decisões corretas. Por isso, ao invés de viver a plenitude do que Deus tinha, viveu um propósito pela metade, por causa dos pesos que levou, as decisões erradas que cometeu e os lugares errados que frequentou. Hoje Deus está nos dando uma oportunidade. Deus está nos dando uma oportunidade de deixar toda a carga, de deixar todo o jugo, de deixar todo o peso, de deixar tudo aquilo que tem nos roubado daquilo que Ele tem, para vivermos o propósito completo. Mateus capítulo 11, o versículo 28, coloca aí por favor. Mateus 11, 28, olha o que Jesus está dizendo: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Hoje você entrou aqui cansado, hoje você entrou aqui dizendo: eu estou sentindo que 2026 eu já vou entrar em derrota. Há uma palavra de Deus para a sua vida e a minha. Não é necessário derrota quando você tomar a decisão hoje de deixar o peso e viver o descanso que o Senhor tem para a sua vida e a sua alma. Só há um convite hoje: vinde a mim. Fique de pé nessa noite em nome de Jesus. Eu quero orar com você nessa noite. Você que entrou aqui cansada, cansado, sobrecarregado, emocionalmente esgotado, fisicamente abatido, espiritualmente fraco, quero orar com você hoje aqui. Mas é oração de fé, irmão, não é para ficar aí no banco olhando para quem vai vir, não. Se você quer, vem aqui no altar, mas vem já com fé, vem buscando a Deus. Não é amanhã não, é hoje. Venha para nós orarmos juntos. O Espírito de Deus está lhe chamando hoje para deixar todo o peso, deixar todo o jugo, deixar toda a carga e sairmos daqui livres. Vem em nome de Jesus. Seja livre em nome de Jesus hoje, para viver o plano de Deus, a vontade de Deus, o propósito de Deus. Em nome de Jesus, vem para o altar. Irmãos, se nós aproveitássemos essa oportunidade, venha, aproveite o momento, irmão, irmã. Nós vamos orar. Ninguém vai pedir dinheiro para você, nós vamos orar, viu? Ninguém vai exigir nada, nós vamos apresentar isso diante de Deus. Ele nos dá uma oportunidade: vinde a mim todos vós. Jesus está dizendo: o convite é meu, a disposição é sua. O convite é meu, o primeiro passo é você que vai dar e atender, porque quem vai fazer é Jesus. Aleluia. Não tem mais ninguém para atender esse convite hoje. Vai viver cansado, vai continuar levando cargas desnecessárias. O Senhor está nos chamando, em nome de Jesus. Nós que estamos aqui, coloquemos as mãos nos corações. Vamos orar juntos. Vamos orar juntos. Feche os seus olhos, onde você estiver. Você que está em casa, feche os teus olhos também. Sorabagandaragassubianamandaragai. Irebaha sanda kobia saia, sharakena satarama subicanto ehai. O Deus que veio e conhece está aqui, aleluia. Ele te viu, Ele te conhece, aleluia. Ele te chama nessa noite. Serebacanto robo samandaragai. Em o nome de Jesus Cristo, Pai. Toda carga desnecessária, todo peso,
todo jugo, todo mal vai sendo quebrado, desfeito e aniquilado na autoridade do teu nome. Estas amarras vão sendo soltas agora. Esta cadeia vai sendo quebrada agora. Cadeados vão sendo abertos. A graça de Deus se encontra. Em o nome de Jesus, seja livre. Em o nome de Jesus, seja livre. Em o nome de Jesus, seja livre. Seja livre para viver o propósito de Deus. No Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. E quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Levante a tua mão e adore a Ele. Exalte ao Senhor. Seja livre enquanto adora. Seja livre enquanto exalta a Ele. Seja livre. E onde estiver, levante a tua mão e adore o nome de Jesus. A glória de Deus. Santo dos Santos, em outro lugar, adore a Deus com liberdade. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Aleluia. Meu irmão, abrace alguém pertinho de ti aí. Homem com homem, mulher com mulher, se não for casado. Abrace alguém, abrace alguém. Comece a declarar, seja livre. Comece a declarar sobre a vida do teu irmão. Declare sobre a vida dele e dela. Receba o alívio do Senhor, o descanso do Senhor. Declare em o nome de Jesus. Sobequei harasure bacaia.
E bandara sori radarabassai. Erebacanto imasubi aqui a mandarabasu. Sei que a subiatai. Erebaquite sobi a mantorebaqui. Em nome de Jesus, vai recebendo alívio nessa noite. Sobre a tua alma refrigério. Haverá paz outra vez. Haverá alegria outra vez. Em nome de Jesus, vai sendo cheio da graça de Deus. Vai sendo cheio da graça de Deus. Esse abraço é o abraço do céu sobre a tua vida. Quem já pisou, receba o refrigério do Espírito Santo dos Santos em outro lugar, não sabe viver, e onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Vai ministrando. Senhor é Hashem. E meu santo Glória. Diga que Ele é santo, Ele é santo. Santo do Santo, declare ao Senhor. Em outro lugar, o peso vai embora, a graça te alcança outra vez, a angústia vai embora e vem a paz, a carga desnecessária vai caindo e o revestimento vai chegando. Levante a tua mão e adore a Ele com liberdade. Com liberdade, como alguém livre, como alguém livre, livre de todo peso, livre de toda carga, livre de toda culpa. Clama pela glória, a glória de Deus. Adoremos ao Senhor. E quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar, não sabe viver, e onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Alcance aí. Aleluia, aleluia, aleluia. Adore o nome dEle, adore o nome dEle, glorifique o nome dEle, exalte o nome dEle. Diga glória a Deus, aleluia. Exalte a Ele com liberdade, com gratidão. Obrigado, Senhor. Obrigado por tua misericórdia. Obrigado pelo teu amor. No lugar da murmuração, a gratidão invade a tua alma. No lugar do vitimismo, Deus te dá autoridade do céu. Aleluia! No lugar do ressentimento, Deus te capacita a perdoar. Aleluia. Diga comigo, Senhor Jesus, traz descanso à minha alma, refrigério ao meu coração, porque toda carga eu deixo hoje para ser livre para a tua glória.
Dê um aplauso a Ele, adorando e glorificando.